Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Monstros Enlatanados. Eu sou eu, Daniel, voltei. E estou aqui com o Hugo. Olá, Hugo. Olá, Daniel, finalmente um episódio 2, né? É verdade. Estive ausente, porque pronto, exame e tal. Mas agora voltei e vamos voltar aos nossos episódios regulares. Em princípio, 2 semanais. E vamos ter também algumas novidades mais à frente, que depois, quando estiverem prontas, vão saber. Mas queria-vos dizer que temos muitas novidades para esta nova temporada. Ainda vão sair mais 4 solos, em princípio, para nós também termos algum espaço de manobra para conseguirmos lidar com esta nova época. Ou seja, temos produzido os vídeos, que agora vão todos incluir vídeo. Portanto, aconselho, óbvio que estão em áudio e vão ter na mesma uma ótima experiência, mas se tiverem em vídeo, vão poder ver as nossas caras e também outras coisas que nós vamos gravando e editando e vai ser giro. Portanto, vamos seguir no YouTube, e para quem já nos estiver a ver no YouTube, já agora, esta é a parte chata de quando os canais estão a crescer, mas eu vou deixar aqui em cima, ou aqui ao lado, ainda não sei bem, um linkzinho para o último episódio, por se ainda não o viram, vão vê-lo. E sim, vamos dar entrada a uma nova temporada. Vamos ainda terminar temas que deixamos pendentes, como a série Aprender a Investir, certo? A nossa série de Aprender a Investir vai continuar. Temos ainda várias temáticas a falar da série de investir, como por exemplo escolher onde e como devemos investir, deixamos a meio, e queremos falar das plataformas onde vocês merecem e devem investir, e temos que fazer uma análise de cuidado disso, não dizer ao calhas o que é que nos parece. Não vamos dizer, giro, fanboys. Não, vamos fazer uma análise detalhada das coisas. Vamos falar também de como construir um portfólio, falar de ETFs em si, não são todos iguais, nem todos os fundos de investimento são iguais, como fazer dollar cost averaging, como reajustar o portfólio. Vamos falar também como é que podemos lidar no caso de surgir uma crise, a pessoa perder um emprego e o que é que pode fazer, não é? Tem que destruir o portfólio, ou pelo menos não destruir completamente. Depois, pensamentos a longo prazo, incluir deixar herança. Falar sobre os impostos, é uma fase que está a acontecer agora, mas não tivemos ainda tempo para produzir um conteúdo adequado que nos parecesse bom, por isso vamos ter um episódio muito dedicado, vários episódios muito dedicados a todos os passos de preenchimento de IRS, com oportunidade para o nosso IRS em termos de investimento. Vamos falar também sobre vários temas, como os melhores livros, os melhores canais de YouTube, etc., para terem uma boa seleção que não seja só nós a explicar-vos como é que podem investir e aprenderem por vocês próprios, sem terem que ou seguir influências mais, ou então ficarem perdidos sozinhos a investir. E também os outros temas extra que vão surgir ao longo do tempo. E depois temos um anúncio relativamente a uma estrutura que vai surgir de episódios em que vai funcionar da seguinte forma. Algo que eu gosto muito de fazer e faço às vezes com o Diogo Senhor quando eu decido gravar connosco, que é o futurismo. Vocês já viram para aí uns episódios perdidos pelo meio, em que até o Hugo já participou num deles, sem saber, mas participou. Eu lembro, foi de Bitcoin. Foi Bitcoin. Olha, só por causa disso, vou deixar o link na descrição, por isso vão ouvi-lo. E uma coisa que nós gostamos no turismo, eu gosto particularmente, é pegar na atualidade, em coisas que são importantes na unidade e civilização, e depois há vários temas depois dividem em subtemas, como por exemplo a energia. Da energia, o que é que nós temos? Temos diferentes tipos de energia.
podemos captar, como a eólica, a solar, etc. Temos a parte do transporte dessa energia, em que, por exemplo, a eletricidade tem que ir por carro, por exemplo, e também o armazenamento dessa energia, que pode incluir ou não baterias. E essas temáticas depois dividem-se em subtemáticas, que é como é que estão na atualidade, como é que foram no passado, como é que estão em Portugal, como é que são no futuro, e que depois se dividem nas tecnologias que estão a ser utilizadas agora, que estão a surgir no futuro, com as diferentes áreas de mercado que estão influenciadas por essas mesmas tecnologias, e as diferentes empresas que usam essas tecnologias. E depois, a parte final a rematar é a análise dessas mesmas empresas, que vão ter aqui vários episódios nossos, com algumas novidades no futuro que não posso dizer, e também vão ter a possibilidade de, no episódio seguinte, saber, ok, temos este mercado, como é que eu posso investir neste mercado, o que é que eu posso esperar neste mercado, e que startups estão neste mercado, inclusive em Portugal. E neste arco de 4 episódios, ou seja, cada tema são 4 episódios, e temos quase mais de uma centena de arcos para vos oferecer, bastante detalhados. Depois também vão estar de uma forma escrita numa Substack especializada para isto, e também no nosso blog do Volta Laterais, e também gratuita, e por aí fora, de uma forma em que vocês podem consumir esta informação que nós vamos produzir da forma que nos mais agradar. Se vocês só são a pessoa que nos está a ouvir numa plataforma de áudio que nós não sei se estão lá, mas vocês são fãs, vocês vão continuar a ouvir o nosso podcast com essa informação toda que nós podemos transmitir e que nos vai dar muito prazer em escrever, e vocês vão poder ouvir e aprender connosco, não só investir, mas também sobre a atualidade. Isto vai ser incluído muita coisa, vai ser um projeto quase de investigação e de estudo. Vários destes episódios, vários destes anos, são ensaios, mini-livros, diria. E isso vai-nos dar muito trabalho, mas vai-nos dar prazer, e por isso é que nas próximas semanas vocês vão ouvir muito solos, porque somos nós a tentar cobrir de alguma forma a velocidade de escrita que nós vamos ter. E depois queria-vos dizer que depois da nossa série de investimentos no Fio País, que nós já dissemos, são provavelmente mais uns 20 episódios, mas vamos ter outra série em que o Hugo vai ensinar, juntamente com um aprendiz que serei eu, a fazer uma análise séria e detalhada das empresas, e vai ser um curso totalmente gratuito, disponível em todas as plataformas e YouTube, inclusive nada disponível no YouTube, de forma a vocês poderem consumir esse conteúdo. E depois, como a terceira série que nós temos planeada depois dessa série, fará como português consegue criar uma empresa em Portugal, e não só, depois vamos criar também conteúdo adaptado para outras línguas lusófonas, e já também vamos dizer nos galegos, caso eles queiram. E é isto, são estas as novidades que nós temos para vos dizer nesta primeira parte do episódio, e que estou muito contente com isso, e estou muito contente para regressar. Tens alguma coisa a dizer? Portanto, já apresentaste basicamente muita, ou praticamente tudo que vamos trazer de novo. Ainda temos mais algumas ideias que não vamos revelar para já, pelo menos 2. E vamos continuar, se calhar, com algumas rubricas que já tínhamos, por exemplo, a Review, que deixamos também um bocado a meio, deixamos um bocado esquecida, mas já que vamos ter que ler tanto para fazer todos estes mini ensaios que o Daniel quer, e vamos ter que adquirir muita informação, provavelmente muita dela não vai ser em português, portanto podemos sempre fazer uns episódios extra no meio
no meio desses arcos, umas mini book reviews com alguns dos livros e artigos e afins que fomos lendo, deixando sempre que possível na descrição. E vamos agora ao episódio em si. É isso? Exatamente. Agora, vamos falar sobre alguns temas que eu queria lhe dizer, porque, primeira coisa, eu vos quero dizer, já cheguei a dizer há muito tempo, investir é relativamente fácil. Inclui o primeiro componente, que é gerir os gastos. Você tem que gerir os vossos gastos, que têm que ser abaixo daquilo que vocês ganham, não pode ser acima, não pode ser igual, tem que tentar fazer os gastos para ser abaixo do que vocês ganham. Podem fazer uma coisa que é um truque, que é tentar ganhar mais, mas aí têm que se concentrar para não aumentar esses gastos, pronto, é possível. E depois tem o componente de investir. O componente de investir é de certa forma fácil e ao mesmo tempo muito complexo. Nós temos exemplos, já vos falamos noutros episódios, de investidores que conseguem ter um retorno anual de média de 30% ou mais. E é aliciante para uma pessoa que está a aprender a investir, que está a começar, começou a olhar e vê, olha, se eu investisse na Amazon em 1999, se eu tivesse 10 mil euros na Amazon em 1999, eu iria ter um ganho brutal, iria ser muito milionário neste momento. Passado 22 anos. Isto é bonito quando se vê de uma forma superficial, mas primeiro, não estão a contar com o grande crash que aconteceu na .com, em que as ações da Amazon subiram quase 79% para lá. Ou seja, os vossos 10 mil passaram 3 mil euros. E vocês têm que aguentar durante esse período, ver os vossos 10 mil euros transformarem-se em 3 mil euros, sem saberem se a empresa ia sobreviver. Como muitas .com desapareceram. Os vossos 10 mil, se fossem outras empresas, tipo a Pet.com, transformaram-se em 10. Depois, tivessem posto o nosso caminho todo na Pet.com, deu zero. Portanto, vocês não sabiam se a Amazon ia ser uma Pet.com. E iam estar nesse período com os 3 mil euros a dizer: quer perder 3 mil euros? Já perdi 7 mil. Vocês estão a começar a investir. Estou a calcular que se vocês estão a começar a investir, são jovens e não devem ter tanto dinheiro para estarem a perder 10 mil euros. E depois, vocês tinham que esperar cerca de 7 anos até vocês terem os vossos 10 mil euros de volta. Tinham que estar 7 anos negativos. E depois, por esses 7 anos, já estamos há 10 anos investidos nesta empresa, iam começar a ter um ganho que é inferior ao SP500. Passados 5 anos, é que começam a ter ganhos superiores ao SP500. E depois já são explodem. Ou seja, vocês tiveram quase a grande parte do tempo com perdas ou com ganhos inferiores ao mercado. Só que depois ficam muito milionários. Sim, e é preciso aguentar isto tudo, a nível emocional, como tu disseste. Não é fácil estar a perder tanto dinheiro nos crashes. E também não é fácil aguentar uma ação 20 anos e desligarmos das notícias, das previsões, de tudo aquele ruído de fundo de a Amazon vai falir, a Amazon não vai falir e vai ser o próximo. Porque é que a Amazon não ganha tanto, porque é que a Amazon ainda não tem os lucros que devia ter. Ok, ganhei, tenho 100 mil euros, mas devia ter mais, devia ter investido em outras coisas, não sei o quê. Agora até estou bem. É isso que torna perigoso para quem está a começar a investir o desconhecimento do que se tem que passar quando se está a investir. É bonito dizer que eu aguento um crash, outra coisa é estar num crash. E depois, nós não conseguimos prever o que é a próxima Amazon. O que é a próxima?
na altura em que surgiu a Amazon, não acredito que ninguém tenha pensado o que é a próxima Amazon. Deviam estar à procura na altura da próxima IBM ou da próxima. Aliás, os alunos, penso que foi do MBA de Harvard, convidaram o Jeff Bezos no início da Amazon a ir lá, e foi esse o caso de estudo deles. Portanto, estamos a falar de alunos de provavelmente a melhor faculdade da área do mundo, a mais conceituada, pelo menos. Fizeram um caso de estudo sobre a Amazon, e a conclusão que eles todos chegaram é que ele devia fechar a Amazon, porque a Amazon ia falir mais cedo ou mais tarde. Isto foi concordante entre todos os profissionais da altura, e supostamente os profissionais mais conceituados, ou aqueles que seriam dos mais conceituados do mundo. E penso que a história esteja descrita no livro Everything Store, se não me engano. Posso estar enganado, não sei nesse, mas tenho a ideia que nesse relata essa história. E na altura eu achei super curioso, porque lá está, como é que se consegue prever ou não a sobrevivência ou falência de uma empresa? Não é um processo fácil, não é um processo, acho eu, que interesse ao investidor comum, ao investidor de retalho. Claro que nós vamos ter aqui uma série, como o Daniel mencionou, de vos ensinar a investir a um nível mais profissional ou um bocadinho mais técnico, por assim dizer, para os interessados, mas aqueles que não têm tempo ou não têm interesse em aprender este tipo de conhecimentos, não se assustem, porque investir não se resume a saber ler gráficos, a saber analisar empresas de cima a baixo. Há investimentos para todo o tipo de pessoas e para todo o tipo de perfis. Os mais tradicionais e que podemos muitas vezes conhecer é investimentos em imóveis, por exemplo, comprar uma casa, arrendá-la, ou comprar, fazer umas obras e vender mais caro. Claro que quem não tem capital inicial, estamos a falar de investidores jovens à partida, que nos seguem, quem não tem capital para uma casa também não se preocupe, porque vão existir outras fontes onde vocês podem investir o vosso capital sem terem que se preocupar minimamente com estudar várias empresas a fundo, andar a ver gráficos, andar a ver notícias, tentar adivinhar estas Amazons e as pet.com, né? Portanto, nós pelo caminho vamos mostrar um bocadinho de tudo. Exatamente. Depois, outra coisa que eu vos quero dizer é que muitos de vocês, portanto, nós vemos as informações, muitos não são da nossa geração, mas uma grande parte da geração que são os millennials. Esta geração é um desastre, pelos vistos, mas muito do que é dito tem o que é de verdade e o que é de mentira. Disse que é um desastre porque nós somos a geração mais bem educada alguma vez existiu nesta superfície planetária e, ao mesmo tempo, somos a geração que tem menos percentagem da riqueza que existe no planeta Terra. Educada no sentido de somos a geração com maior nível de estudos, certo? Não é educada de sermos boas pessoas. Sim, não estou a dizer... Não, porque a geração mais educada foi aquela vitoriana, que eles usavam aqueles fatos, todos com etiqueta para comer queijo. Eu acho interessante. Mas é verdade, a etiqueta de comer queijo para Deus. Mas relativamente à educação, é verdade, nós temos a parte da nossa população atualmente em Portugal tem estudos no nível de ensino secundário completo. Aliás, acho que é obrigatório, quase, tem certo, pelo menos. E muitos estão a seguir uma via de ensino superior, quer seja profissional ou universitário. Se curso ou não, depois tem saídas, não interessa cá, até porque o curso pode ser muito bom e não ter saídas em Portugal, ter saídas no estrangeiro. Ia dar um exemplo mau, que era da aeronáutica, mas tem um bom polo. Mas, por exemplo, engenharia aeroespacial, não sei se em Portugal tem, não faço ideia se tem muita saída ou não, mas deve ter também um bom deve a parte da aeroespacial. Ok.
Portanto, mas claro que Portugal, sendo um país pequeno em termos de economia, porque em termos de dimensão estamos ao mesmo nível da Holanda, e a Holanda tem imensas ofertas, mas eu vou-vos também explicar que a vantagem da Holanda é que está encostada no meio de três grandes potências, que é a França, a Inglaterra e a Alemanha, e isso dá-lhe uma vantagem natural. Nós estamos na periferia da Europa, com poucos transportes ferroviários para o centro da Europa, e cujo transporte favorito de mercadoria é o marítimo em Portugal, e que inviabiliza algumas sinergias que surgem na Holanda e que não surgem aqui, porque simplesmente nós não estamos perto desses pontos. Enquanto uma pessoa pode ir numa hora à colónia. Sim, mas também não nos vamos esquecer que tudo bem que isso é uma vantagem natural que a Holanda tem, sem dúvida, mas também é preciso saber atrair pessoas desses países para virem para cá ou para a Holanda, como é o caso. E a Holanda consegue isso muito bem com a questão de incentivos fiscais. Por exemplo, eu sei que mão de obra especializada, e estamos a falar de pessoas com mestrados, doutoramentos, licenciaturas, que queiram ir para a Holanda para serviços onde exista falha de profissionais lá, vai ter benefícios fiscais incríveis para ir trabalhar para lá. Então, claro que se eu for, por exemplo, doutorado numa determinada área, que em Portugal até posso ter emprego, mas se calhar não vou ter a remuneração que mereço face ao meu nível de conhecimento. Claro que a Holanda vai ser muito mais atrativo, porque eles não só me vão pagar melhor à partida, como ainda vão ter benefícios fiscais por ir simplesmente para lá. E o custo de vida não é assim tão exorbitante face ao custo de vida de Portugal. Portugal especializa-se em coisas como, por exemplo, dar isenção de impostos a quem transaciona cripto. E isso, de facto, atraiu muitos criptomilionários para Portugal. Pelo menos eu no Twitter já segui alguns desde 2016, 2017 e reparei que vários deles recentemente já se mudaram para cá porque lá está, não precisam de se preocupar com impostos, como por exemplo acontece em Espanha. Em Espanha a cripto é taxada da mesma maneira que uma ação, portanto 28% dos ganhos vão para o governo. Em Portugal vai zero. Portanto, claro, se eu for um investidor em criptomoedas, vou sempre preferir Portugal face aos outros países do mundo. Neste momento penso que sejam só meia dúzia que não têm impostos, e Portugal acaba por ser aquele em que o custo de vida não é assim tão caro, é dos mais seguros. Penso que Singapura também era um deles, mas não sei como é que está a situação por lá. Portanto, há coisas que os países podem fazer para atrair. Sim, não é só a produção natural, por exemplo, a Estónia e a Finlândia também. Estão no polo oposto, não é? E têm duas boas vantagens. Então, uma economia boa, com startups interessantes, com limitação da população que tem, mas tentam ultrapassar o sucesso. Também é importante o talento também digital. E vamos falar disso e vamos tentar explicar e perceber que em Portugal outras coisas podemos fazer melhor e outras coisas também. E isso também vai estar na nossa série para tentarmos perceber algo que nos chateia, pessoalmente também queria perceber o que é que isto está. E porque deve estar chegou. Está a assim, tu estás a mostrar artigo e falaste que somos a população mais educada a nível de estudos e afins, mas também sim. Eu não sei quanta percentagem dessas pessoas são empreendedoras, porque sem dúvida que ser empreendedor é aquilo que vai levar a economia para a frente no geral, porque se podemos ser todas as pessoas mais educadas de sempre, mas se não houver inovação, se não houver aqueles que arriscam e começam a criar produtos novos, saem um bocado da educação convencional, porque a educação convencional só nos leva até determinado ponto. A partir daí, se nós nunca ultrapassarmos os certos limites de educativos, não vamos levar a economia para a frente, vamos estagnar. E eu acho que
uma das grandes falhas está aí no sistema de educação. O sistema de educação fala-nos zero sobre impostos, não nos ensina, quer dizer, temos 12 anos de escolaridade obrigatória, que é imenso, e não nos ensina a preencher uma declaração de impostos. Vamos, por exemplo, para um curso universitário, seja ele qual for, vamos ter que declarar quando trabalhamos e declarar os nossos impostos, e não nos é ensinado nada sobre isso, a não ser em cursos específicos como gestão e economia. Pronto, obviamente temos que saber fazer esse tipo de coisas, mas isso é importante para a população em geral. Como abrir uma empresa é importante para a população em geral. Há muitas falhas, pelo menos eu falo por Portugal, não faço ideia como é que estão nos outros países, mas há muitas falhas educativas. Nós estamos a aprender ainda sobre métodos muito antigos. O próprio método de ensino, eu sou honesto, eu não gostei muito do método de ensino até aqui. Passei por 3 faculdades, passei por várias escolas, 2, 3 escolas secundárias. Há diferenças, é verdade. Há umas que têm ensino mais prático e para mim adequa-se muito mais. Aliás, notou-se no meu percurso académico uma diferença abismal no meu rendimento e mesmo na forma como eu encaixava as coisas na minha cabeça quando as coisas eram mais práticas e exigiam que eu fizesse, trabalhasse e fosse explorar por mim, do que quando era simplesmente, olha, é isto, tens que decorar isto e sai isto no teste. Porque decorar nunca puxou para eu fazer questões. E quando os professores começam a fazer questões para resolvermos, é ensinar-nos a pensar. No fundo era isso que a escola devia fazer, ensinar-nos a pensar e nós podermos dizer, ok, eu sei investir, eu sei preencher impostos, eu sei criar uma empresa e agora vou decidir o que é que vou fazer da minha vida. Vou criar uma empresa de algo, vou adquirir conhecimento específico e depois criar uma empresa, vou trabalhar para outros. Porém-nos essas opções à frente, porque nem sempre nos põem. E eu sinto que há essa falha enorme em Portugal de o caminho certo, entre aspas, é fazes o máximo de estudos possível, se possível, até terminas o mestrado e depois vais para uma multinacional trabalhar. Tipo, isso é o sonho. Ou vais para a função pública, porque é seguro, ganha-se bem nas multinacionais e tens hipótese de ir lá para fora e não sei o quê. Ainda há um bocadinho essa mentalidade. E eu não concordo nada com isso. Eu acho que deviam incentivar mais faz por ti, questiona o que é que gostavas de criar, o que é que precisas para criar esse tipo de projetos, que tipo de conhecimento, que tipo de pessoas precisas conhecer e promover-se encontro entre essas pessoas das diversas áreas e incentivar-se. Claro que o próprio sistema bancário também não está muito virado para emprestar dinheiro a pessoas com boas ideias. E isso também é uma falha do sistema bancário, porque é uma falha do sistema bancário que também parte. Podemos falar disso também do capital que é investido para a habitação. A bolha da habitação a habitação, porque é muito fácil de especificar. Imagina, vocês criam um projeto de habitação de valor de 5 milhões de euros. Vocês fazem um empréstimo a uma empresa e depois essa empresa tem garantido a estrutura e depois ficam com tudo garantido, mas não vendem tudo, o banco pode ficar com garantia dos apartamentos. Fica com o apartamento com garantia, X é vendido, a empresa acaba por se safar mais ou menos e continua possível. Pedem mais uma vez a prestar, conseguem construir outros, com garantia que não conseguem vender. E em Portugal é isto. Porque depois temos outro problema, que é o seguinte: no capital que é investido para empresas, os bancos nunca querem decidir esse risco que é em Portugal. Lá para as pequenas empresas com falência e muitas vezes até seguem um modelo de emprestar quando há aqueles investimentos europeus. Se a empresa tiver acesso a isso, eles emprestam, portanto, sabe que parte do capital não é deles, parte da União Europeia, etc. Então, seguimos um modelo em que a maior parte das empresas que surgem têm algum capital, acaba por ser aquelas que recebem aos fundos europeus de investimento europeus, que depois conseguem ter facilidade um empréstimo para. Aliás, isso é tão flagrante em Portugal que até é retratado nas telenovelas.
daqueles programas generalistas. Eu outro dia estava a ver um em que era um investidor, estava de ruído de fundo, mas captou-me a minha atenção. Ele disse, era um investidor, penso que angolano, que tinha vindo a uma empresa, isto tudo fictício, claro, uma empresa construtora portuguesa, e ele estava a explicar como é que a empresa se tinha safado até aquele momento. E ele disse, porque a empresa trabalha muito ligada aos fundos de investimentos europeus, tem acesso a capital por aí, depois consegue alavancar-se com rendimentos dos bancos, faz ali um jeitinho aos políticos em algumas situações e os políticos passam-no à frente naquelas obras públicas. Portanto, esta empresa safou-se meramente por isso e não porque é uma empresa melhor que as outras. Pronto, e até na ficção isto é retratado de tão flagrante que isto é. E é uma coisa que me irrita, por exemplo, vou passar um bocado. É assim, vocês repararam que o plano de investimento que vem aí resulta, a maior parte do investimento vai através do setor público do governo para organizar grandes obras públicas, porque podem ou não ser necessárias. Eu sou fã da ferrovia, portanto, estou viajado, eu adoro ver construções de grandes ferrovias, nada contra o TGV, todo sentido, bem, pronto. Só que a maior parte desses fundos, enquanto noutros países está a ser aplicado para apoio a pequenas e médias empresas e criação de pequenas e médias empresas, com áreas tipo a articuladora dessas empresas, principalmente de tecnologia, é o que eles estão a planear lá fora, com países, com a França, etc. Mas, curiosamente, nos países mais a sul, a temática é construir infraestrutura. Como eu disse, temos uma fraca infraestrutura que nos permite uma exportação através de ferrovia, mas isso é também nós temos que passar a Espanha para depois chegar aos Pirineus, portanto não há, é mesmo por causa da localização. Mas acho que deve haver um investimento na ferrovia para o interior do país, que está cada vez mais justificado. Aquela notícia que saiu agora de Fundão, em que estavam vários imigrantes a ir para lá, costumam ir para lá tudo, estão a ser recebidos, identificados, etc. Não é essa a questão é que naquela zona eles não têm ninguém para ir colher as coisas. Porque não há, mesmo em Viseu, em Vila Nova de Paz, não há gente suficiente para. Não existe. Não estou a ver as pessoas de Lisboa estão a tomar o seu brancho, não têm emprego no dia e irem para o Fundão. Não vão. Não é Lisboa, não vão para o Fundão tirar sereias. Não vão. E é preciso apoiar a infraestrutura para que estas regiões não fiquem cada vez mais destruídas pela destruição. Mas as construções nem sequer vão dirigidas aí. Estou muito bom isso. Muito para construir. Mais, quer dizer, estamos ainda a começar a construir a nossa linha rosa. Vão já construir outra linha para Gaia, assim, nova, com um custo que eu acho que não é possível, mas whatever. Quem sou eu? E este investimento todo. E, apesar de eu entender os benefícios económicos de haver uma linha, de segunda linha de metro, vai facilitar a mobilidade, eu não acredito que bata um investimento dessa quantia na criação de uma enorme, ou de diversos polos, como Startup Praga, Startup Porto, polos assim pelo país, a criação de diferentes indústrias, não só tecnológicas, como também especializadas em produtos agrícolas, ou na operação de produtos locais para exportação. Não acredito que o dinheiro investido no método seja equivalente a um investimento de vários anos na criação e sustentação dessas empresas na fase inicial, que é mais perigosa, e depois, à medida que essas empresas vão surgindo, umas vão se tornando, outras não, mas as pessoas vão ganhar também experiência na criação de uma empresa. Um dos defeitos apontados é, claro, que a gestão portuguesa.
Mas se essas pessoas tiverem acesso à formação, apoio durante a incubação, elas vão aprender, vão crescer com esse fenómeno e na segunda empresa que vão criar, pode falhar também, vão ser mais capazes e vão ser capazes de utilizar melhor os recursos. E depois, de forma inteligente, conseguirem que as empresas que safem contribuam para a criação de outras empresas a seguir, cria-se um ciclo que depois estas empresas podem, até para não dar nada, mas podem dar um apoio local para que jovens empreendedores aprendam com essas empresas e cresçam. Cria-se uma rede, e a criação dessa rede de conhecimentos, de partilha de ideias, de fusão de diferentes áreas, tipo medicina, agricultura, genética, informática, etc. Esse polo de mistura de diferentes empresas a surgir num sítio cria coisas que não é possível prever. E é isto que me irrita, que os governos disseram que conseguem prever a próxima Amazon, vocês não conseguem, vocês não sabem o que é, porque ninguém sabe. E ela vai nascer por si só, no meio dessa malha de empresas que umas vão parecer bem, outras não, e uma sobrevive, e depois nós dizemos, é Farfetch, porque não. A próxima Farfetch não existe. Não vai haver uma próxima Farfetch. É a Farfetch. Não há uma próxima. Não há uma próxima Sonai. A Sonai existe. E a outra coisa que surgiu não é a Sonai. Eu gosto muito do exemplo da Sonai. Tu pegaste aí. Porque para mim é dos exemplos de maior resiliência e de empreendedorismo e que mostra exatamente como é que se chega lá. E eu já estive em recrutamentos da Sonai, já tenho muitos amigos na Sonai e já ouvi várias vezes esta história, que é verídica, do Belmiro, que no início, quando começou, ele, se não me engano, comercializava madeiras, ou estava no negócio das madeiras. E ele precisava de autorizações ou de fundos, uma coisa assim qualquer, e precisava de falar com um ministro na altura. E os ministros não recebem um Zé Ninguém, que era o que ele na altura era, né? Estava a começar, fez nos inícios da Sonai, ele estava a começar, não tinha nome, não era reconhecido, e ele todos os dias ia bater à porta do ministro e esperava que o ministro o atendesse o dia inteiro. Era o tempo que fosse preciso. Até que um dia o ministro o recebeu e ele conseguiu convencê-lo, mostrar-lhe o projeto e de facto teve acesso a tudo aquilo que precisava. Portanto, é surreal como a maior parte das pessoas simplesmente, ok, eu preciso chegar ao ministro. Chegar ao ministro é impossível, né? Porque a maior parte das pessoas nem sequer está disposta, o que nós somos educados a pensar é, não, o ministro está aqui, tu estás aqui em baixo, portanto nunca vais conseguir falar com o ministro, a menos que te metas na política e não sei o quê. Não. Tipo, vai atrás dele, vai e procura para onde é que ele anda. Mas agora até está no Twitter, sim. Todas as infraestruturas. Às vezes conhecer os cafés por onde eles andam, ou qualquer coisa, ir atrás deles e olha, tenho uma ideia, dá-me só 5 minutos e ter uma boa estrutura e depois lá está, também vai depender da capacidade dessas pessoas importantes, sejam ministros, sejam bancos, etc., de conseguir compreender aquilo que a mensagem que vocês estão a transmitir e ver a vossa visão. Porque nem sempre é fácil. Vocês podem ter a próxima Amazon nas mãos e eu tenho a certeza absoluta que se aparecesse uma próxima, não vamos chamar a próxima Amazon porque nunca vai haver outra Amazon. Agora quando for uma coisa nova vai ser uma coisa muito diferente, muito superior, etc. Mas pronto, whatever. Quando surgir essa nova potência megalómana internacional, eu tenho a certeza que os prima e ele quando apresentar o projeto aos bancos, aos amigos, etc., toda a gente vai dizer que ele é maluco, porque é sempre assim. As grandes empresas começam sempre com o pronúncio de vai falhar, e então o trabalho de quem está à frente destas startups é mesmo ir bater às portas, não desistir e mostrar, ok, eu acredito nisto por A, B e C e D, e se eu conseguir passar isto, e qualquer pessoa lógica e com cabeça que veja isto vai saber que a minha empresa é a investir. Mas aí eu também acho que a existência por exemplo, a existência destas estruturas deveria ser apoiada, expandida e financiada e replicada ao longo do país
e quiçá depois de replicar em diferentes polos unida digitalmente, permita este apoio e este avanço que é necessário as pessoas terem para conseguirem expor a sua ideia e obterem investimento. É tudo uma arte, isto está a dizer, envolve treino, envolve prática de comunicação, envolve conhecimento técnico relativamente à avaliação de startups. A própria pessoa que está a ter a sua startup tem que entender as diferentes modalidades de financiamento, de partilha de capital, de obtenção ou não de empréstimos e os custos que isso tem ou não em termos de participação da pessoa que está a dar empréstimo ao banco, etc. O banco pode ter a certas alturas, inicialmente eles não vão crescer muito. É assim, a lógica, eu ouvi isto numa aula de finanças empresariais e rimo bastante, mas o professor tinha toda a razão, que é quando vocês começam uma empresa, sem dinheiro, o banco não vos vai dar dinheiro se vocês não tiverem dinheiro de base. Por muito boa que a vossa ideia seja, pode ser a melhor ideia do mundo, vocês não têm dinheiro ou têm pouco, o banco não vos vai dar um cêntimo, esqueçam. Portanto, podem concorrer a fundos e de investimentos, etc. Mas as primeiras pessoas a quem vocês vão pedir dinheiro, e são sempre as mesmas, sempre as mesmas, são familiares, amigos, e depois há uma terceira categoria de pessoas que investem neste tipo de startups, que são os loucos. Porque são aqueles que, lá está, até podem perceber um bocado da coisa, mas sabem que é super arriscado e vão-vos dar porque são os primeiros a chegar. Só que a maior parte das pessoas, isto vai ser como ir ao Shark Tank vezes e vezes e vezes e vezes sem conta. Até poderem ter acesso a créditos bancários ou outro tipo de crédito qualquer, um business angel, fundos de investimento de risco, mas não é fácil. Sim. E não só. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que, por exemplo, há aquele mito da Silicon Valley que alguém sai da faculdade, ou seja, se calhar agora não vão querer sair da faculdade porque vocês têm que aproveitar nada do mundo académico. Quer dizer, entrou há o ano passado, já está a valorizar, não sei se querem ir a uma festa académica, não sabe. Portanto, vão acabar a faculdade, provavelmente, e depois acabam a faculdade e decidem criar um Facebook e são bilionários logo aos nem acabam a faculdade, eles desistem da faculdade. Nem acabam, é verdade. Sim, só que há uma frase que justifica logo isso, que é uma coisa vocês desistirem da faculdade para criar um projeto da vossa faculdade, uma faculdade portuguesa, e outra coisa é desistir de Harvard, que é o caso deles. Já por aí também é verdade. O ensino é todo diferente. O ensino lá é muito mais para o empreendedorismo, para criar o teu próprio emprego, em vez de fazer. Lá está, eles usam ferramentas para exatamente isso. E o Steve Jobs andava a fazer as cadeiras que queria. Eu lembro-me que ele andava lá sem pagar, num dos anos, e ele andava a ter cadeiras sobre desenho de fontes de letras, porque ele queria incorporar isso já no projeto que tinha para o computador que ia criar. Ele queria vários tipos de letras, então andava a aprender como é que se desenhavam letras de maneiras diferentes. E cá em Portugal, infelizmente, nós nem sequer temos uma faculdade, temos a Universidade do Porto, a Universidade de Lisboa, etc. Mas os polos estão todos divididos. E eu nunca na vida, estando a estudar, por exemplo, a economia, não me era propriamente perto, ir à faculdade de letras assistir a umas aulas, só porque sim. Primeiro, provavelmente, assim, se houver presenças muito rígidas, isso nem é permitido, não é? Porque, apesar de eu estar a pagar à Universidade do Porto, eu sou aluno da Faculdade de Economia, não posso andar aqui a assistir a aulas das outras de borla, não é? O que para mim está logo errado. Para mim é vocês pagam à Universidade do Porto, ou à Universidade de Lisboa, ou a qualquer universidade, e inscrevem-se naquele curso, mas se quiserem ir ter aulas, assistir a aulas no vosso tempo livre de outras disciplinas, isso devia ser mais que permitido e incentivado, de outras faculdades, etc. Sim, tocaste um exemplo importante. São duas coisas que eu queria falar. Primeiro, essa situação de nós não podermos misturar diferentes componentes, diferentes cursos, pode se tornar um problema, porque, por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo de minha. Imaginem que eu agora queria fazer duas coisas. A primeira é a criação e edição de e a outra era
a parte de inteligência artificial no reconhecimento de imagem, principalmente em patologia. Destas duas áreas, podia ser componente que tirava informática, completava o curso de informática e depois conseguia ir para uma área, provavelmente empresas, um projeto no estrangeiro ou local, em que teria conhecimento de imagem, inteligência artificial, e depois iria para uma parte de uma empresa dedicada à patologia digital. E neste segmento eu não iria ter muito conhecimento de medicina, nem de patologia, então iria estar a tentar criar um produto sem perceber nada do que é patologia. O outro grupo seria a edição de genes, podia seguir a parte de biologia, em que iria muito focado na parte genética, mas a parte da patologia da medicina em si seria muito pouco, não iria perceber grande coisa, e iria ser extremamente bom na parte de genes, mas não iria ter o componente de medicina que faria muito sentido e faria muito. Poderia tentar tirar então o curso de medicina, seguir uma destas duas vias e seguir, ou seja, depois de cerca de quase mais de 6 anos. Mas olha, permite-me só uma parte. Bioengenharia não tem nada a ver com isso? Bioengenharia tem alguns componentes disto, mas depois, lá está, falha na parte de medicina. Mas temos bioengenheiros, já são uma aproximação daquilo que tu querias, não é? Biólogos, estás a ver? Exatamente. Mas eu, como médico, não podia. E o mais ridículo é que, imagina, eu conheço algumas pessoas, meia dúzia que estão a tirar 2 cursos em simultâneo, nomeadamente, isto já apareceu várias vezes nas notícias, nomeadamente tirar medicina e em simultâneo, por exemplo, gestão, economia, contabilidade, etc. Só que uma das falhas que eu, pelo menos no meu tempo, isto era uma falha, não sei se isto já foi colmatado ou não, é que, pronto, eu sei que nos primeiros 3 anos de medicina, como é tudo um bocado mais teórico, dava, se vocês forem bons alunos e dedicados, esforçados, para tirar 2 cursos em simultâneo, medicina e outro, pronto, se estiverem para aí virados. Só que eu lembro-me que não era permitido tirar 2 licenciaturas em simultâneo na mesma universidade. Portanto, vocês não podiam estar, por exemplo, na Universidade do Porto em medicina e na Universidade do Porto em economia. Não, simplesmente não era permitido inscrever-se nos 2 cursos. Então o que podiam fazer era estar em medicina na Universidade do Porto e irem, por exemplo, para o Instituto Politécnico tirarem um curso qualquer. Por exemplo, contabilidade. Não sei se já esta integração, mas teria todo o interesse, lá está, novamente, em, mesmo que não haja a opção de, como o Daniel queria, fazer cadeiras A, B e C ou até 2 cursos em simultâneo, eu podia querer tirar 2 licenciaturas em simultâneo. Já há muita gente a fazer isso, ou pelo menos cada vez há mais esse incentivo, e lá está, nós estamos a chegar ao ridículo de nós temos tanta educação que há pessoas com mais que uma licenciatura, mais que um mestrado, doutoramentos, pós-doutoramentos. Mas lá está, e depois eu quero chegar a outro ponto, que é, a educação tem um objetivo. Por exemplo, vocês podem ser extremamente formados num curso específico e depois terem outro curso específico e podem não conseguir ou ir para um emprego em que não usem todas as vossas capacidades, etc. E se vocês pensarem, se reformularem e não dizer, não, eu não quero ser quero ter oportunidades de emprego, claro, mas também quero ter a capacidade de fazer diferentes coisas que depois me permitam, não só no meu próprio emprego, ser muito bom, ser essencial, para tirar outras no próprio emprego, ser um bocado empreendedor dentro do emprego, e claro, eu sei que também fazer isto, quero fazer isto, não sei o quê, e tornar-me uma peça essencial, porque tem vários componentes, e são diferentes, mas também ter os conhecimentos para dizer, olha, sei isto, e consigo, no meu part-time, brincar com isto. E depois disso pode surgir e evoluir na forma de uma startup, e qualquer já tem pessoas
juntamente comigo, a tentar desenvolver uma coisa, tem um problema que eu consigo ver, tenho este problema que eu consigo resolver, quero resolver, e sei como resolver, e ao saber como resolver, sei que é uma oportunidade de negócio. Tem um problema, tenho uma solução, posso ver a solução. É uma forma de você pensar na criação de uma startup. Eu identifiquei um problema, identifiquei a solução, ou sei como posso chegar à solução, e quero criar uma empresa para resolver isso. E essa é a vantagem da educação, é vocês terem capacidade para resolver. E não, eu tenho títulos, que tenho muitos títulos, os empregos vão custar mais de mim e vão contratar mais, ou vão aumentar o salário, porque eu agora sou também data scientist e portanto sem valor acrescido. Não, vocês têm que resolver um problema. Têm que ser essenciais para a empresa dizer, eu não posso fazer este gajo, vai mais 10 dias de férias, então exato, sim. Porque a empresa sente necessidade de vocês. Eu sinto que isso acontece numa área específica, que é na área da IT, aqui em Portugal, pelo menos. Eu trabalho ligado a isso, apesar de ser de economia, e sinto que. Lá está, outro dia estavam a dizer nas notícias, com isto do teletrabalho, nós trabalhamos muito mais horas. Honestamente, eu entrei em teletrabalho, entrei a trabalhar em teletrabalho, na empresa onde estou, e eu não trabalho mais horas. A nossa equipa não trabalha mais horas. Porque, lá está, estou numa empresa ligada à IT, apesar de ser, é um banco, mas nós estamos na parte mais de IT, de back-office e front-office e afins. Eu não sinto isso, eu sinto que lá dentro há muita preocupação pelo bem-estar de todos os funcionários. Nós temos, é isso, é como a Farfetch também promove, podes comprar mais dias de férias, podes ter mais dias de férias do que o cidadão comum, porque não querem perder, porque há uma competição muito grande por informáticos, por programadores, engenheiros informáticos, etc., aqui em Portugal. Porque se eu não estou bem na empresa A, vou para a B, e se não estou na B, vou para a C, e da C vou para a D, e todas elas querem aquela pessoa, porque ela tem determinados conhecimentos que elas precisam. Infelizmente isto não acontece muito nas outras áreas. Infelizmente nas outras áreas não há esta competição entre empresas, e o que acontece é que os salários são muito baixos, a pessoa precisa de tempo para ela própria, ou como tu dizes, para elaborar o seu próprio part-time, ou a sua startup, etc. Nem sequer tem, porque é tão consumida pelo tempo que tem que dar à empresa, sob o medo de perder o seu rendimento, que é ridículo. Isto não contribui em nada para a economia evoluir. Contribui muito mais esta mentalidade que, eu atribuo um bocadinho o conceito da mentalidade à Google, de ter empregados felizes, de vamos ter escritórios super abertos para eles falarem uns com os outros, podes sentar-te em qualquer lado, por isso eu hoje estou com estas pessoas ao meu lado, amanhã estou com outras, e se eu tiver um problema, até posso falar com o colega do lado e tipo, olha, este que área, não sei o quê, podes-me ajudar nisto, e se calhar até vou aprender qualquer coisa com ele. E lá está, a buscar informações, e os funcionários podem tirar as formações de diversas áreas e não só na área específica deles, porque podem ter alguém em mente. Como tu disseste, lá está, tu falaste no caso de Data Science. Eu já vi Data Scientists que são engenheiros informáticos, e já vi malta que tem esse papel nas empresas e vem de economia. Porque lá está, teve a oportunidade dentro das empresas de adquirir essas formações, esses conhecimentos e, se calhar faz sentido em determinadas empresas que o Data Scientist seja de economia, porque são empresas que lidam, por exemplo, bancos. Então dá-nos jeito de ter alguém que perceba da parte informática e da parte económica. Essa pessoa irá fazer um melhor trabalho do que só alguém que percebe da parte informática. Lá está. Mas isso vai caber às empresas apostar em informação, etc. E infelizmente não há grandes apostas em informação. Existem, lá está, nas empresas da IT, eu vejo isso. Fora disso, muito complicado. E depois queria dar outro toque, que é, temos a parte da formação, a parte da certificação, em que certas profissões têm que ser, eu entendo que as profissões, as empresas queiram ter profissionais que têm uma certificação de um certo nível, e depois há a parte de componentes de querer aprender coisas, que
apesar de nós termos o sistema de educação, que passam isto, e agora sabem isto, primeiro, não é garantido que vocês sabem isto a 100%, de forma, e segundo, acho que as pessoas têm que desenvolver um gosto por aprender, fora que é difícil, que a escola mata isso de uma forma muito. E atenção, o que você tem anos de isto? Mas mata, e vocês têm que aprender o gosto de aprender. E YouTube, tudo. Cursos online, tudo, em que vocês podem literalmente ganhar conhecimento suficiente ou interessar-se numa área para depois, dentro das vossas empresas, conseguirem fazer efetivamente algo. Vocês não precisam tirar um curso para depois conseguirem efetivar e fazer coisas. Podem ter formação, dedicar-se ao máximo de coisa para conseguirem depois ter um grande passo e depois se puderem ter formação que podem ter. Mas acho que a procura de conhecimento não deve ficar limitada Aliás, vê-se uma coisa que tu falaste aí de ter muitos anos de uma disciplina não significa nada. Pá, um dos exemplos mais flagrantes para mim é a língua portuguesa. É que eu vejo tanta gente a dar erros. Pá, e há 12 anos de português no currículo obrigatório, desde o primeiro ano, penso até o 12º. Vocês, é a língua que falam, é a língua que escrevem, é a língua que leem, e ainda assim ninguém sabe escrever A com H, sem H. Eu vou-te dizer, eu também não sabia. Eu entrei na faculdade e não sabia quando é que se usava o A com H ou o A sem H e para onde é que era o acento. E achei que era uma vergonha, porque pronto, fui educado desta maneira de, pá, cometes este erro. Alguém me chamou a atenção do erro na altura de essa leva H. Eu fiquei meio embaraçado e pensei, ok, então eu vou parar 5 minutos da minha vida e vou aprender como é que isto se faz. E eu nunca mais cometi esse erro. Eu fui à Wikipédia, eu não sei, meti A no Google, quais as diferenças, e aprendi. E é uma coisa que me demorou 5 minutos e até hoje eu não dou nenhum erro desse género. Mas tu fizeste uma coisa que se chama Active Learning. Tive que ir procurar. Ou seja, e é isto que não acontece, imagina. Tu podes, por isso é que as pessoas imaginam, estou há 20 anos a trabalhar na confecção de sapatos. E vocês estão sempre a fazer os mesmos sapatos. E vocês até podem ser o Robert Manager daquilo. E estão a fazer sempre os mesmos sapatos. E vocês não estão, durante esse período diário, a fazer algo que é um active training. Ou seja, vocês não estão a dizer, ok, vou tentar agora o material, agora vou tentar testar. Agora vou tentar fazer mais rápido e ver como é que eu posso utilizar. Vocês não estão continuamente a tentar utilizar o que vocês estão a fazer, nem testar coisas novas. Então vocês não estão a progredir, vocês ficam estagnados. E isso acontece, às vezes até com os próprios médicos. Tipo, agora que eu acabei uma fase da minha vida, vou para a fase, como especialista, um dos medos que eu tenho é estagnar. Eu vou para o lado, eu trabalho, todos os dias, ok, há casos mais complexos que dizem que eu estudo, etc., mas não estão ativamente a tentar procurar. Ok, e esta lágrima, que pode ser diferente? Eu acho que isso se devia aplicar a todas as profissões, mas a médicos em particular. Pá, tive um excelente exemplo quando era miúdo. Eu tinha um problema, eu tinha dores no abdômen dos 2 lados constantes e pioravam com o esforço. E fui na altura um cirurgião pediátrico. Eu já era adolescente, portanto. E lembro-me de lhe falar disto tudo, levei-lhe os exames todos que ele me pediu e ele não encontrava nada. E eu já estava por tudo, eu já estava, por favor, abra-me e vá ver o que é isto, porque eu, caminhar, doía-me dos 2 lados. E ele, um dia eu chego lá e ele diz, Hugo, acho que descobri. E tinha uma pilha de livros em cima da mesa e ele diz, olha, estás a ver estes livros? Eu fui buscá-los, tive que andar a ler, só tiveste consulta nesta altura, porque eu tinha pedido uma consulta com urgência, ele marcou-me passado quase um mês. E pronto, fui controlando a dor com medicamentos, mas ele disse, eu tive que andar a ler montes de coisas para perceber se isso podia estar relacionado ou não, o que é que isso podia ser dentro dos exames que já temos e o que é que podemos fazer a seguir. E a verdade é que ele descobriu.
E depois tive que ser operado, obviamente, de uma só vez as duas coisas, mas ele não desistiu. E mesmo durante a operação, eu tinha uma hérnia de um dos lados e ele contou-me que o médico que também me operou para além dele era super conceituado, porque trabalhava nas instituições XPTO, etc. Quando entrou no sítio que eu disse que me doía, não viu nada e disse, vamos fechá-lo, e ele teve a sensatez de dizer, não, ele diz que tem dores aqui, eu não vou fechar até descobrir de onde raio vem a dor. E a verdade é que ele andou lá à procura e descobriu a hérnia, que não aparecia em exame nenhum que eu fiz. Mas lá está, isto depende muito da personalidade da pessoa, porque se fosse pelo outro médico eu ainda hoje tinha uma hérnia ali a chatear-me cada vez que andava. Sim, então, pois, ou então não sei o que é que acontecia à hérnia, mas pois, eventualmente, só que lá está, eu tive que ser operado a outra coisa também no abdômen e foi muito mais rápido, tipo numa só cirurgia, tipo para evitar dos internamentos, etc, das recuperações. Pronto. Active learning. Lá está, a educação contínua, a medicina é muito importante e a especialização também é muito importante, porque a medicina médica é uma área mas lá está, é algo que vocês têm que procurar fazer com vocês, é estimular a continuar a aprender e testarem e aprenderem coisas novas e diferentes, não só necessário. Porque depois, e principalmente se vocês depois quiserem ir para uma área ou fazer algo no part-time, hobby, startup, é que essa vontade de aprender vai ser muito útil e muito necessário. E outra coisa que eu queria dizer, para finalizar o episódio, é este mito que eu vos falei de jovens com 20 anos criam grandes interesses, que acontece porque existem, exemplo disso, como disse, a média de empreendedores com sucesso nos países da OCDE é de 50 anos. Os fundadores têm 50. Normalmente, e foi feito um estudo, o que é que acontece? São pessoas que estão numa área e que têm ligação também das áreas que estão a atingir o seu patamar numa área e percebem que têm um problema que enfrentam há alguns anos e que não conseguem resolver, chateiam-os ao ponto de eles procurarem uma solução, descobrem a solução e criam essa solução, vendem essa solução. E vendem também, claro, como estão na indústria e conhecem a indústria, sabem a quem vender essa solução. E por isso a startup está a ter um mais sucesso. Sim, sem dúvida. E a integração, o conhecimento, lá está, o networking aqui é bastante importante. E fizeste-me lembrar a questão da Xerox. Eu não sei se podemos mencionar esta marca, como no Bojack vamos ser processados também, mas eu li já uma história deles em que houve uma altura, alguns, em que tinhas a fábrica da Xerox, que era um sítio, e o departamento de reparações era à parte, era um edifício à parte, e eles só se cruzavam na cantina. Portanto, a malta da reparação com a malta que produzia. E houve uma altura em que a malta de reparação estava na cantina a reclamar imenso porque tinha um volume exorbitante de trabalho. Estavam montes de impressoras aí para reparar. E comentaram isso com a malta da produção. E a malta da produção questionou-se, ok, calma, mas qual é o erro? O que vos está a parecer? E quando eles começaram a falar uns com os outros, descobriram que era um erro de fabrico. Então mudou-se a forma de produção e deixou de haver tantas impressoras para reparar. E a integração, lá está, o networking, vocês comunicarem com pessoas de outras áreas, tentarem aprender coisas das outras áreas, vai-vos também trazer esta sinergia de, se calhar, pode-se fazer as coisas, vocês podem estar no caminho certo, mas alguém com outro conhecimento mais específico da área que vocês pretendem, vai ainda dar umas melhorias à vossa ideia e levá-la ainda mais para a frente. Porque não podemos saber tudo, todos, não é? Sim. E portanto também essa parte do networking e daí parte dos startups que eu sou muito a favor e que infelizmente a maior parte do nosso investimento vai para o desenvolvimento. Olha, ao menos vamos andar rápido até Lisboa. Os pastéis de nata, mas não são pastéis de nata, são pastéis de nata. Não são nada iguais. Ora. São quentes, pastéis de Belém são quentes.
Pois é, pá, mas a massa é diferente e é tudo diferente. É marca. Sim. Pronto, acho que ficamos por aqui hoje. O Anal Mark. Aguardem pelos episódios. Prometo e também prometo. Sem dúvida. Que vai ser uma nova aventura, mas com mais coisas para vos adiantar. Vamos falar sobre mais temas e acho que vai ser muito interessante para esse campeão. E aquilo que nós vamos falar vai estar disponível de diferentes formas. Também vai ser interessante essa apresentação dessa informação. Quero que nos sigam o máximo, espalhem-nos o máximo que puderem, se gostarem. Se não gostarem, digam porquê. Sim, também sem dúvida. Feedback que temos tido, temos gostado desse feedback e dos erros que às vezes vamos cometer de certeza e nós não somos perfeitos. Então vamos ter erros crassos. Que, curiosamente, crasso é o treinador romano que tem muito erro. E daí fica isso é giro. Já agora eu cometi um erro de pronúncia num outro episódio mais anterior a este, que me foi mencionado por uma das minhas melhores amigas que também nos segue, que rúbrica não leva acento no U. Então eu acentuei o rúbrica, disse rúbrica e é rúbrica. Sim, e curiosamente ela até, lá está, isto, a parte de vocês terem bons amigos e bons seguidores e pessoas que vos ajudam a melhorar constantemente também é muito importante, porque ela não se limitou a dizer que eu cometi um erro na pronúncia e que rúbrica não tinha acento no U, que eu achei que tinha. Ela explicou-me o porquê de não ter e mostrou-me exemplos e inclusive mandou-me um vídeo do Ricardo Araújo Pereira a pronunciar essa palavra num programa em que ele a pronunciava corretamente. Portanto, fica aqui o obrigado. Se calhar é por isso que não somos tão ouvidos em Lisboa, somos muito mais ouvidos no Norte. Mas se for por isso, digam-nos porque é que não partilham com os vossos amigos do centro e sul do país, que nós tentamos mudar. Não vamos mudar sotaques, lamento. E ilhas também. Por acaso não temos dados para as ilhas, portanto eu não faço ideia se somos ouvidos ou não nas ilhas. Portanto, pessoal, se forem das ilhas e nos estiverem a ouvir, deixem o vosso comentário, subscrevam os nossos canais onde nos estiverem a ouvir, sigam-nos, mandem mensagens e até uma próxima. Até uma próxima.